Você correria até a morte por uma mensagem? Essa não é apenas uma metáfora. É o ponto de partida da história da maratona, uma das provas mais fascinantes e desafiadoras que a humanidade já criou. Imagine-se na Grécia Antiga, o sol queimando pedras brancas, o som distante de espadas e gritos de guerra. Um homem recebe a missão de correr. Ele não carrega armas, mas carrega um destino. Seus pés tocam o chão seco com a urgência de quem sabe que milhares de vidas dependem da sua velocidade. Ele corre sem descanso. Cruza colinas, poeira, suor, até alcançar Atenas. Pronuncia a mensagem da vitória. E cai morto. Esse mito atravessou os séculos. Mas será que foi exatamente assim? Por trás da versão oficial, escondem-se outros relatos, ainda mais impressionantes, que mostram que a corrida humana sempre foi sobre ultrapassar limites inatingíveis. Hoje, milhões repetem esse ritual em ruas e avenidas de todo o planeta. Mas o que quase ninguém percebe é que, ao amarrar o tênis e sair correndo, você revive um eco de coragem e sacrifício que começou há mais de 2000 anos. E essa é apenas a primeira parte da jornada. Porque a maratona não é só sobre distância. É sobre mito, sobre sociedade, sobre ciência e sobre futuro. Cada capítulo guarda uma revelação surpreendente. E se você ficar comigo até o fim, vai descobrir por que essa corrida não é apenas um esporte, mas a metáfora mais poderosa da vida. Muitos acreditam que a maratona nasceu de uma única corrida, a de Feidípides, de Maratona até Atenas. Mas há algo mais intrigante nessa história. Antes mesmo desse feito, os gregos já tinham o hábito de longas corridas como parte de sua cultura militar. E o próprio Feidípides teria realizado outra façanha quase esquecida: correr de Atenas até Esparta, cerca de 240 quilômetros, em apenas 2 dias, para pedir reforços contra os persas. Imagine atravessar essa distância sem energia em gel, sem hidratação programada, apenas com a força da necessidade. Esse detalhe pouco contado revela algo fascinante. Desde o início, a corrida não era entretenimento, mas sobrevivência. Era comunicação em tempos de guerra. Era a diferença entre vitória e derrota. Mais do que músculos, era fé. Porque os gregos acreditavam que correr longas distâncias era uma forma de conectar o corpo ao divino, de transformar dor em transcendência. Agora pense nisso. Quando você cruza uma linha de chegada hoje, está repetindo um gesto que já foi ritual, oração, batalha. A corrida nasceu como linguagem entre homens e deuses. E essa é apenas a primeira pista do que a maratona realmente significa. Poucas provas carregam tantas histórias dramáticas quanto a maratona, e algumas delas parecem inacreditáveis. Em 1904, nos Jogos de St. Louis, a corrida se transformou num verdadeiro desastre. Os organizadores ofereceram pouquíssimos pontos de água em pleno calor escaldante. Atletas desmaiaram. Alguns foram levados de carroças e um chegou a usar estricnina, uma substância tóxica, como estimulante, recomendado pela própria equipe médica. A prova terminou em confusão, com um vencedor quase morrendo, e outro desclassificado por ter pegado carona em um carro durante o percurso. Foi uma corrida que mostrou os perigos extremos de um corpo levado ao limite sem preparo adequado. Décadas depois, em 1960, a maratona ganhou novo significado. O etíope Abebe Bikila correu descalço pelas ruas de Roma e venceu. Sua imagem cruzando a linha de chegada sem tênis percorreu o mundo. Bikila não apenas venceu, ele quebrou preconceitos. Mostrou que a África poderia dominar o atletismo mundial. 4 anos depois, repetiu o feito já calçado, consolidando-se como lenda. Outro momento transformador ocorreu em 1967, na Maratona de Boston. Catherine Switzer se inscreveu de forma quase clandestina, já que mulheres eram proibidas de participar. Durante a prova, um dos organizadores tentou agarrá-la e retirá-la à força. Mas ela resistiu,
completou os 42 quilômetros e abriu caminho para que as mulheres conquistassem seu espaço nas maratonas oficiais. Hoje, mais da metade dos corredores em muitas provas são mulheres, e isso só foi possível porque alguém decidiu não desistir diante da opressão. Cada uma dessas histórias é um lembrete de que a maratona nunca foi apenas uma corrida. Ela é palco de conflitos, de transformações sociais e de coragem individual. E isso nos leva a uma pergunta intrigante. O que a maratona realmente revela sobre a sociedade em que vivemos? A maratona é muito mais do que uma competição esportiva. Ela é um retrato da sociedade. Quando olhamos para a Maratona de Nova York, vemos diversidade, inclusão, milhões de pessoas de todas as cores, classes sociais e países correndo lado a lado. Quando olhamos para Berlim, vemos um palco de recordes mundiais, a busca obsessiva pela perfeição e pelo limite humano. Em países marcados por desigualdade, maratonas foram usadas como forma de protesto pacífico. Em cidades devastadas por guerras, corredores cruzaram ruas destruídas como símbolo de reconstrução. É impossível separar a maratona da cultura em que ela acontece. Ela é espelho, palco e voz. Mas se culturalmente a maratona reflete nossa sociedade, biologicamente, ela revela algo ainda mais fascinante. Até onde realmente pode ir o corpo humano? É o que vamos explorar agora. Todo corredor sabe que existe um ponto crítico na maratona. A famosa parede dos 30 quilômetros. Nesse momento, as reservas de energia do corpo se esgotam. O glicogênio desaparece e a musculatura passa a depender da gordura como combustível, um processo muito menos eficiente. É como trocar gasolina de alta octanagem por um combustível de má qualidade. O corpo desacelera, a mente vacila, e cada passo se torna um peso insuportável. Esse fenômeno não é apenas fisiológico, mas também psicológico. A mente entra em conflito: parar ou continuar? É aí que surgem os verdadeiros maratonistas, aqueles que conseguem transformar dor em disciplina. Cada treino, cada alimentação, cada hora de descanso é uma preparação para esse instante crítico. E quando um corredor atravessa essa barreira, não vence apenas a prova. Ele vence a si mesmo. A maratona é a ciência aplicada ao limite humano. Mas a ciência não parou aí. A cada década, novos recursos transformam o impossível em rotina. E isso nos leva ao presente e ao futuro. Hoje, a maratona é global. Milhões se inscrevem todos os anos. O que começou como mito agora é espetáculo, indústria e inspiração. Tecnologias revolucionaram o esporte. Tênis com placas de carbono que devolvem energia a cada passo. Relógios inteligentes que monitoram o corpo em tempo real. Aplicativos que transformam qualquer corredor em atleta. Mas talvez o feito mais impressionante tenha acontecido em 2019. Eliud Kipchoge, o maior maratonista da história, correu em Viena uma maratona em menos de 2 horas. Oficialmente não foi reconhecido como recorde mundial por causa das condições especiais, mas o impacto foi planetário. Pela primeira vez, o impossível tinha sido quebrado. Kipchoge provou que limites são apenas temporários. E o futuro? Já existem maratonas no deserto, na neve, em montanhas e até propostas para corridas em estações espaciais. A busca é constante. Até onde podemos ir? O que ainda parece impossível hoje será superado amanhã. Da poeira da Grécia Antiga às ruas iluminadas de Nova York, a maratona atravessou séculos como símbolo de resistência. Ela não é só corrida. É um ritual humano. É a luta contra a dor, contra a dúvida, contra a própria mente. Quando um corredor cruza a linha de chegada, vence mais do que quilômetros. Vence o medo, a incerteza e as barreiras invisíveis que todos carregamos. A maratona é metáfora da vida. Não importa se você está no primeiro ou no último quilômetro. Cada passo é uma transformação. E agora eu te pergunto, qual é a sua maratona? Até onde você está disposto a ir para descobrir do que é feito?